Tóquio, 16 de julho de 1988. Uma grande explosão engole toda a cidade. 31 anos depois da Terceira Guerra Mundial, ano 2019. New Tóquio. Um garoto fuma um cigarro, ele joga fora e desce pela escada. Lá embaixo, um bar. Vários fliperamas, a galera fumando, ouvindo música, conversando, assistindo TV. Um cara chega no balcão e pede 3 cápsulas. Enquanto isso, o outro desce as escadas e abre a porta com toda a força. O dono do bar reclama e o outro maluco que está no balcão se molha todo. Ele procura alguém, todos ficam olhando para ele, até que ele chega em um cara com uma jaqueta vermelha, com uma cápsula desenhada nas costas. Ele chega falando que encurralaram os palhaços na via número 5. Antes de sair, o cara mexe nos botões de uma máquina que parece uma jukebox e o outro sai provocando. Qual é que é? Você tá nervoso por quê? Tá com a consciência pesada, é? Ele vai saindo com o dono do bar falando que ali não é ponto de encontro, pra ele beber alguma coisa pelo menos. Mas o cara sai falando, eu beber mijo de cachorro? Enquanto isso, um CD é escolhido pra tocar na máquina. Do lado de fora, na rua, um cara tá sentado em uma moto futurista, falando todas as suas especificações. Tração nas 2 rodas, freio antitravante, 1200 RPM, 200 cavalos. Nisso, o cara de jaqueta vermelha chega perguntando, quer experimentar, Tetsu? Meio chateado, ele sai da moto enquanto o cara de jaqueta fala que ele adaptou a moto pra ele. Enquanto todos montam nas suas motos, o CD é colocado para tocar na máquina lá no bar. Todos aceleram e saem a toda velocidade. Na cidade, prédios altos, muitas luzes, bares, muito movimento. A cidade é viva, as ruas parecem veias, os carros são como glóbulos de sangue, circulando por todos os lados. Nas ruas, os motoqueiros correm pela cidade e deixam um rastro de destruição por onde passam. Em uma luta entre gangues, uma perseguição se inicia. Em alta velocidade, um cara encosta um cano de metal no chão só para ver as faíscas voarem. E depois, derruba o outro cara que tá na moto. Em um restaurante, os clientes se perguntam o que tá acontecendo. Enquanto uma moto entra pela janela e vemos o piloto. Agora sabemos que os palhaços que o cara falava era a gangue dos palhaços. Nos becos da cidade, as motos passam e derrubam tudo na perseguição. Ao sair do beco, Tetsu cai da sua moto enquanto os outros continuam na perseguição. Em um lugar perto dali, em uma grande avenida, a gangue dos palhaços se encontra com o cara da jaqueta da cápsula. É um duelo. Os outros membros param para ver. A toda velocidade, os dois passam um pelo outro. Um deles se desequilibra e cai, enquanto o outro consegue parar a moto de um jeito bem estiloso. Nesse momento, a polícia chega e os 2 grupos se espalham. Em outro lugar, o cara puxa uma criança, enquanto cachorros os perseguem, ele passa em meio aos carros até que um dos cachorros o alcança. Ele puxa uma arma e atira, matando o dog. No engarrafamento, todos olham assustados, sangue para todo lado, até que ele chega perto de uma manifestação. Um holofote o ilumina e fala para ele sair, pois é proibido ficar ali. O cara está sangrando. Perto dali, uma garota se espreme em meio à manifestação para ver o que está acontecendo. Na confusão, o cara atira no holofote, o destruindo, mas o exército está ali e usa os outros holofotes, dando ordens para atirar no cara porque ele está armado. Ele é fuzilado, o rapaz cai, protegendo a criança. Ele manda o garoto ir embora, enquanto o garoto se afasta, ele diz para procurar Ryu. Nesse momento, os soldados chegam. O moleque parece um zumbi, com pele azul e cabelo branco. No seu último ato de força, o cara se vira para atirar no exército. Enquanto o moleque foge, o exército fuzila o cara ali mesmo. O moleque fica vendo aquilo em pânico e começa a gritar, o que faz com que todos os vidros comecem a quebrar e os letreiros explodem. A garota que estava ali no meio da multidão fica olhando para ele e ele desaparece. Em um helicóptero, outra criança de pele azul em um tipo de cadeira de roda flutuante. Ele fala para o coronel, Oeste, coronel. Nisso, os motoqueiros ainda estão em perseguição entre si. Eles entram em um túnel e o cara joga um frasco que explode em chamas, ativando o sistema anti-chamas do túnel. Um deles passa entre a espuma que apagou as chamas a toda velocidade e continua a perseguição. Mais à frente, uma manifestação. As pessoas viram o carro e todos correm pelas ruas gritando liberdade. Nisso, o exército está ali, tentando conter os manifestantes na pancada e no gás. Tetsu se aproxima dos outros caras. Um deles liga o nitro e sai a toda, enquanto o outro entra em uma rua errada, bate e explode com a moto. Enquanto o amigo fala, mas é muito burro. Ele olha para trás e vê Tetsu, que está nessa perseguição frenética. E quando ele olha para frente, bate um obstáculo, que estava ali no meio da rua.
caindo e rolando pelo chão. Tetsu já tira um cano ali e acerta o cara na cabeça. Sangue voa pra todo lado. Ele olha para trás se gabando e ao olhar para frente, o moleque azul tá na frente dele. Ele tenta parar, mas não dá tempo. Antes de bater no moleque, a moto explode. Mais atrás, a gangue do Tetsu procura por ele, mas está olhando o corpo do cara burro que foi pela rua errada. O moleque tá em choque, enquanto o Tetsu tá agonizando no chão. O chefe chega para ver como o Tetsu está e depois de dar uma olhada no amigo, grita para o garoto parar. Ao ver o moleque, o líder toma um susto. Nesse momento, o exército chega, vários helicópteros, luzes, o menino corre, mas o outro amigo dele chega falando que ele não vai escapar, que ele veio buscá-lo, afirmando que eles não podem viver fora do mundo deles. O chama para voltar. Nisso, os helicópteros já estão descendo, um monte de soldados sai e cerca todo mundo, apontando as armas, manda os caras se deitarem no chão e colocar as mãos na cabeça. O general desce, perguntando quem são eles. O cabo fala que é só uma gangue qualquer. Nesse momento, o nome do líder nos é revelado, Kaneda. Ele vai falar sobre seu amigo, Tetsu, que estava sendo levado pelo exército. Mas o soldado já dá uma coronhada no estômago, filho, e ele já cai ali se cagando de dor. Na delegacia, Kaneda e os outros estão mostrando seus documentos e fazendo cara de bunda para tentar ser libertado, porque afinal, são tudo estudante. O policial tá ali, puto, olhando pra cara de um bando de delinquente enquanto faz uma recapitulação de tudo que eles fizeram. Claro, da maneira que os caras contaram pra ele. Nada foi culpa deles. Do lado de fora, um bando de moleque que foi preso. Mas um dos garotos fala que parece que a polícia tá caçando os rebeldes. A garota que estava na manifestação também está presa e Kaneda anota, sentada ali, tentando se esconder. Quando de repente, um maluco sai da sala, quebrando a porta, brigando com o policial. Ele está com uma granada na mão. Ele luta com o policial e consegue se sair. Com a granada na mão, ele puxa o pino e grita: "Revolução e liberdade!". A granada começa a sair fogo e todo mundo sai louco correndo para não morrer. Mas a granada não explode e ele já toma um monte de soco dos polícia, enquanto a galera tá tudo encostada em um canto do corredor. Depois dessa confusão, o policial sai da sala e diz que os moleques estão liberados. Kaneda chama ele de tio e ele fica puto, dizendo que só tem 25 anos, mas o cara tem mó cara de velho. Kaneda diz que tem mais um do grupo deles que ficou ali, se ele podia liberar junto também. Ele vai lá e pega a garota e arrasta pelo braço, mas o policial tá tão retado que não tá nem aí. Sai logo daqui e leva essas misérias junto com vocês. Do lado de fora, os amigos de Kaneda falam que o exército estava procurando aquela garota que Kaneda salvou. Kaneda está ali, atrás do grupo, andando com a garota e a chamando para sair. Eles saem andando enquanto conversam. A garota fala que o flerte tá ficando sofisticado. Primeiro, ele salva a garota e depois a chama para sair. Ela olha para o pessoal que está sendo preso e recusa, e sai correndo enquanto Kaneda vai atrás dela. Mas na hora passa um caminhão e ele fica lá reclamando que ele a salvou. Depois que o caminhão passa, ele grita, perguntando pelo menos o nome dela. E nessa mesma hora tem uma explosão atrás dele. Pelo visto, agora aquela granada funcionou. Em outro lugar, um velho conversa com o coronel, falando sobre o acidente que aconteceu com o garoto. Até que o telefone toca e a cena muda para Tetsu. Ele tá entrando em uma máquina, ligado por vários eletrodos. Depois disso, o coronel aparece na sala e um cientista o chama para falar sobre suas descobertas. Ele chama o coronel em uma sala para ver uma coisa e mostra um holograma dizendo que o padrão de Tetsu é diferente de tudo que ele já viu. O cientista fala: "Isso pode ter começado com um contato com o número 26. Aquele moleque azul que explodiu a moto de Tetsu." O coronel pergunta se ele já comparou com o padrão de Akira. O cientista mostra e ele diz que é difícil comparar com os dados que tem, mas esse garoto pode esclarecer o desenvolvimento do poderoso padrão de Akira. O coronel manda ele continuar com os testes. O cientista menciona que acredita que ele pode ser violento, mas pretende dar uma cápsula de nível 7, seja lá o que isso significa. O coronel pergunta se o cientista vai conseguir controlá-lo, se talvez ele alcançar poderes dos níveis de Akira. O cientista não sabe dizer ao certo, mas ele fala que se usar as tecnologias mais avançadas, crer que ele pode conseguir. O coronel fala que pode ser um grande erro mexer com isso, e o cientista menciona com o poder de Deus, mas o coronel continua: "Nós temos que estudar este poder e aprender a controlá-lo. Se estiver além das suas capacidades, não hesite, elimine-o", afirma o coronel enquanto sai da sala. Na escola, que mais parece um brega, o professor grita com os alunos:
afirmando que são incapazes de acompanhar os estudos, que são lixos da sociedade. A escola está suja, os alunos estão nos corredores e ninguém presta atenção na aula. E o professor ainda está falando que eles são os bostas. Depois desse sermão, cada um toma um tapão, enquanto o professor repete: educação, educação, educação. E o que parece ser o diretor está ali, só limpando os óculos. Os moleques saem da direção, tudo puto, reclamando, falando que vai acabar com aquele professor, tudo com as caras roxas. Na saída da escola, encontram as meninas que estão ali, fumando um cigarro. Eles saem conversando, falando sobre o que aconteceu, sobre Tetsu. Já no hospital, uma enfermeira entra no quarto para dar o remédio de Tetsu e ela sai correndo de lá, gritando: doutor, o paciente! A cena muda para uma lavanderia. Uma garota fala no telefone, reclamando que a velha fica vigiando e ela não pode sair. Enquanto isso, a garota que estava perguntando pelo Tetsu na saída da escola está arrumando suas roupas e caminha em direção à saída. Enquanto ela se dirige à saída, Tetsu entra. Mais tarde, Tetsu está conversando com ela, enquanto come um sanduíche. Ele afirma que os exames no hospital pareciam mexer dentro da cabeça dele e chama Kaori para fugir com ele. Enquanto isso, na escola, os garotos comemoram, pois não vai ter aula. Pela janela, um dos membros da gangue fala para Kaneda que tem alguém na moto dele. Ele olha pela janela e vê Tetsu com Kaori, saindo da escola com a moto. Na rua, um cara da gangue dos palhaços vê ele passando e chama os amigos para ir atrás dele. A moto de Kaneda desliga sozinha e eles param no meio da rua. A garota desce já reclamando que tá tudo doendo, porque aquela moto é muito desconfortável. Enquanto Tetsu tenta identificar o problema, a garota vê algumas motos vindo, é a gangue dos palhaços. Os caras passam e já dão um soco na cara da menina. Enquanto Tetsu desce para ajudar, tomam nas costas também. Enquanto isso, na escola, os caras se organizam para ir atrás de Tetsu. Ele está lá com a cara no chão, enquanto os outros seguram a garota e rasgam sua camisa. E logo depois toma um soco e desmaia. Nisso, o cara já quer colocar fogo na moto de Kaneda, mas quando ele está prestes a incendiar a moto, o grupo da gangue da cápsula chega. Eles correm e sobem na moto para fugirem. Enquanto Kaneda pula da moto, Tetsu está no chão, pelo visto não se sentindo muito bem. Um dos caras da gangue vai em direção a Kaneda, mas ele pula e dá um chute no cara, que voa da moto enquanto a moto escorrega e para debaixo de um carro. Kaneda vai em direção a Tetsu para ajudá-lo. Mais tarde, a garota está toda machucada e os caras da gangue dos palhaços estão apanhando igual mala véia de Tetsu. Ele tá perturbado, confuso. Kaneda fala para ele parar de bater nos caras, senão vai matar. Ele fica ensandecido enquanto reclama que Kaneda sempre aparece para ajudá-lo, afirmando que poderia cuidar de tudo sozinho. Ele se irrita e sai andando com a mão na cabeça. De repente, ele começa a ter visões e ouvir coisas estranhas. Ele cai de joelhos dizendo que não conhece aquele cara das visões. Ele vê o chão desabar sobre seus pés e depois suas vísceras caem do seu corpo. Ele está em completo desespero. Ele tenta puxar as vísceras para dentro enquanto seus amigos estão ali olhando, sem entender nada do que está acontecendo. Um grupo de soldados os monitora e chega no local para recuperar Tetsu e levar de volta ao laboratório. Eles cercam a área e o cara de preto fica na frente de Kaneda. Ele pergunta se o grandão tá vindo de um velório. Tetsu é levado, enquanto os caras da gangue tentam deter, mas contra o exército, sem chance. À noite, os garotos estão emburrados, olhando a vida dos outros, e as meninas estão entediadas porque os caras estão sem as motos. Elas vão embora e logo depois acontece uma explosão ali perto. O pessoal sai correndo, enquanto os policiais metem bala pra todo lado. No meio do grupo, a garota que ele chamou pra sair está correndo. Ele a vê e vai atrás dela. Enquanto os policiais caçam os rebeldes, eles se escondem em um depósito. A garota entra no elevador e sai próximo ao esgoto. Após alguns passos, ela é descoberta e atira contra os policiais. Kaneda ouve os tiros e desce para procurar a garota. O policial mantém ela na mira, mas ele chega derrubando o policial no esgoto. Outro policial chega na hora e aponta a arma para ele, mas a garota atira. Outros dois policiais ouvem os tiros e estão indo para lá, enquanto eles fogem. No laboratório, Tetsu está sendo analisado mais uma vez. Ele tem recordações de quando foi deixado no orfanato, mas tudo começa a desmoronar, até ele mesmo começa a se desmanchar, enquanto Kaneda está na sua frente jogando bola. Ele acorda do pesadelo falando o nome de Kaneda. Em outro lugar, o coronel fala com uma garotinha que mais parece uma velha, igual os outros dois. Ela conta seu sonho para o coronel, onde a cidade é destruída, muita gente morre, e depois eles se encontram com Akira. O coronel pergunta quando vai acontecer isso. Ela afirma que não pode deixar o rapaz viver, mas antes de terminar de falar, ela volta a dormir. A cena muda e eles descem de um helicóptero junto com outros cientistas. Eles descem por um elevador, no fundo, tudo congelado com nitrogênio líquido. Eles abrem uma porta de aço que mais parece um cofre e o coronel manda abrir a porta principal.
enquanto o cientista confere as temperaturas. Em frente ao coronel, uma esfera com tubos congelados ao zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Do lado de fora, o número 28, com o nome Akira. De volta a Kaneda, ele está com a garota, que ainda não sabemos o nome. Ela procura por Ryu, enquanto Kaneda só quer falar sobre o encontro deles. Enquanto ela continua procurando, ele fica falando que são jovens e que tem muito tempo pela frente, para ela se entregar à polícia, perguntando se foi a primeira vez que ela matou alguém. E aí, depois de cumprir a pena, quem sabe eles podem fazer um programa. E pergunta o que ela acha, com cara de bunda. Nesse momento, eles escutam uns passos. Olhando para trás, eles veem Ryu, que logo aponta a arma em direção a eles, e perguntam quem é. A garota sai para falar com ele, perguntando se ele tá bem. Parece que a garota tá mais preocupada com Ryu do que com Prota. Enquanto isso, os outros que estão com Ryu perguntam quem é aquele cara, indo em direção a Kaneda e apontando a arma. Ele diz que poderia ser considerado o namorado de Kei, mesmo que isso seja apressado, porque eles nem fizeram nada ainda. Mas o maluco não tá lá pra brincadeira, continua perguntando quem é, se ele é um espião, e o empurra pra dentro da sala e o tranca lá. Ryu pergunta se ela tá bem mesmo. Ela só responde, pelo menos ele não é um espião. Mais tarde, eles conversam em uma sala abandonada, com uma pilha de cigarros em cima da mesa. Um dos membros do grupo surta ao ouvir que o plano é invadir o laboratório, mas Ryu joga alguns cartões em cima da mesa, dizendo que são ordens de emergência e o plano já está pronto. Um dos caras pega o cartão e Kei pergunta qual é o objetivo. Ryu diz que o objetivo é conseguir dados minuciosos sobre a nova cobaia, Tetsu. Enquanto eles falam quem é o garoto, Kaneda faz um barulho no duto de ventilação e eles já tiram o cara à força de lá, apontando a arma para a cabeça dele. Mais uma vez acham que o garoto é um espião, mas ele pede para escutarem ele e diz que o garoto que se acidentou é amigo dele, dizendo que não é mentira, que podem acreditar nele. Com uma arma na cabeça, o moleque tá meio desesperado, né? Kei intervém e diz que ele a salvou. Ryu fala que isso pode ter sido para se aproximar deles. Mais tarde, Ryu conversa com um velho baixinho, cabelo comprido, bem vestido. Eles andam pela rua enquanto conversam sobre a mudança que está por vir em Tóquio. Em um banco ali atrás está rolando uma pegação pesada. Ao fundo, prédios. A cidade vibra. Noite adentro, protestos incendeiam as ruas que passam por cima de arranha-céus. O velho diz que a mudança virá com o poder de Akira e que o povo quer isso. Eles observam um tipo de rebelião, clamando por despertar de Akira. A polícia chega, prendendo os manifestantes. Em outro lugar, em uma mesa redonda, uns velhos discutem sobre os atos de terrorismo, afirmando que toda a segurança está em alerta total e os gastos com segurança estão extrapolando o orçamento. O diretor traz o assunto do coronel, que pediu um aumento de verba devido àquela previsão da garota, a número 25. Mas antes que o coronel possa falar, um velho estressado fala que é impossível, pois não há mais de onde tirar dinheiro. Na mesa, livros de contabilidade, café, água, cigarros, enquanto eles discutem sobre dinheiro, guerra, poder e Akira. Enquanto um velho ali fala que nada prova que Akira tenha sido a causa daquela guerra, o coronel pergunta se eles só vão entender quando tudo acontecer de novo. Então, será tarde demais. Um cara pergunta se alguém já viu esse tal de Akira, enquanto outros velhos saem no tapa. Depois disso, todos se unem para falar do coronel. Um fala que ele se esqueceu das suas responsabilidades. Outro diz que a fixação pelo Akira tem estimulado os terroristas. O coronel fica abismado com tal afirmação, enquanto o outro cara pergunta sobre a seita do Akira. Um velho ajusta seu óculos enquanto diz: movimento messiânico, só faltava essa. A conversa sobe o tom quando um deles diz que o coronel estaria usando o Akira para fugir das suas responsabilidades. O coronel se irrita enquanto o diretor fala para ele que não pode mais confiar a segurança de New Tóquio a ele e que ele será levado a interrogatório. O coronel fica irado e sai da sala enquanto os velhos reclamam, mas aquele baixinho que estava com Ryu antes solta um pequeno sorriso de canto de boca ao ver que o sistema já está ruindo. Em um arranha-céu no centro da cidade, Tetsu está se contorcendo na cama. A cabeça dele dói. Ele se levanta para beber água, mas o copo vai até a mão dele. Ele vê um urso de brinquedo na cama e o joga para o lado, enquanto o copo cai da cama ao lado dele. No centro de controle, um guarda fala com um dos caras da revolução. Ele tá tentando entrar no prédio como o pessoal da manutenção. Ele dá um migué, dizendo que os cabos chegaram mais cedo e semana que vem ele vai entrar de férias. E pergunta ao guarda: como é que é? Vamos fazer o serviço ou não? Os guardas abrem e eles entram. Nisso, Tetsu está mal na cama. Daí ele começa a ver o urso de pelúcia subindo na cama, junto com um coelho e um carro. Eles estão andando e cantando. Ele tá abismado, ele não acredita no que vê. Ele tenta pegar os bichos, mas eles desaparecem. Quando ele olha para trás,
Todos os bichos de pelúcia estão se juntando e formando um urso Frankenstein gigante. O urso começa a vazar uma gosma branca e aponta sua mão em direção a Tetsu, que está aterrorizado, olhando aquela coisa. A mão se transforma em uma cabeça de cobra, dente sai, se transforma em uma coisa indescritível. O urso ataca Tetsu, que pula da cama, enquanto tudo é estraçalhado atrás dele. Depois de cair no chão, outros bichos gigantes começam a surgir, enquanto ele está completamente atônito. Os bichos vão em direção a ele, que tropeça e cai em sua direção, destruindo a parede. Mas ele sai correndo em direção à porta do quarto. Quando ele chega perto, a parede inteira se transforma em um Lego e desmonta em cima dele. Do corredor, sai outro boneco com olhos verdes. Ele se incha todo como um sapo e vomita um líquido branco que leva a Tetsu. Ele corre e cai dentro do líquido branco. Nesse momento ele descobre que é leite, mas os bichos gigantes continuam vindo para cima dele. Perturbado, ele pede para ir embora. Enquanto estende sua mão, a janela se quebra. Ele pisa em cima do copo, que quebra. Ele cai. Pedaços de vidro entram em seus pés. Sangue por toda parte. Os bichos de pelúcia olham para o sangue e a coelha fala que está com medo. Nesse momento, percebemos que é a garota azul, a número 25. Os bichos de pelúcia começam a se desmanchar. No fim, só restam os dois garotos, a número 25 e aquele que fugiu. Eles desaparecem, enquanto Tetsu pergunta quem são eles e de onde eles vieram. O outro moleque da cadeira de rodas futurista também estava ali. Ele some junto com o boneco. No fim, o quarto volta ao normal, apesar da janela quebrada, o copo quebrado e o sangue no chão. Enquanto Tetsu olha para o sangue, algo em alta velocidade percorre os corredores. Um alarme soa e um médico vem verificar. Ele detecta que houve várias avarias numa tranca magnética no quarto de Tetsu e se encaminha para lá junto com mais dois guardas. A porta está destruída e os guardas estão sem entender, se perguntando o que aconteceu. Tetsu não tá nada bem. Ele faz um movimento agressivo com o braço e os caras viram um chiclete de parede. Sangue por todo lado, parte dos caras começa a desgrudar do teto e cair no chão. O alarme soa. Em outro lugar, os rebeldes estão no subsolo, nos esgotos, a fim de encontrar os cabos centrais. Kaneda está andando pelo esgoto, reclamando do cheiro. Um drone se aproxima e todos falam para se esconder. Kaneda fica ali parado, perguntando onde vai se esconder. O cara que está do lado dele pula em cima dele e eles mergulham no esgoto. Enquanto o drone passa, um rato cheio de bicho flutua no esgoto na frente de Kaneda e ele fica olhando. Depois que o drone passa, Kaneda levanta, colocando os bofs para fora. Eles voltam a andar e segundos depois uma luz os ilumina. Ryu fala que foram descobertos. Um deles começa a atirar no drone, mas o drone atira de volta e esbagaça o cara no meio, levantando uma onda no esgoto. Uma moto voadora passa por Kaneda, fazendo uma onda mais uma vez naquele esgoto, enquanto um dos caras pega a pistola para acertar o guarda da moto. Cada um corre para um lado. Enquanto o Kei vai pegar a arma do cara que morreu, o braço dele ainda está segurando a arma. Nisso, o guarda já manda informação para a central, que tem intrusos armados, para mandarem reforços. O guarda faz a volta para atirar, e atira em Kei, enquanto ela atira de volta. Kei acerta, fazendo a moto perder o controle, bater na parede e explodir. Um incêndio começa, enquanto outra moto chega. Kaneda grita para Kei, que perdeu a arma depois da última troca de tiro. Ao ver isso, Kaneda corre e pula na moto em movimento para salvar Kei. Os dois na moto se desequilibram e caem no esgoto. Enquanto isso, Ryu chama Kei, pois ele achou uma passagem. Mas Kei está esperando Kaneda. Ele está tentando pegar a moto que está fora de controle. Ele consegue, mas dispara sem querer. As balas rasgam o túnel, quase acertando Kei. Por sorte, o tiro faz com que o outro guarda que estava vindo caia e a moto exploda. Isso gera mais uma onda, mas Kaneda passa e puxa Kei pelo braço. A cena muda e a número 25 parece ter ouvido o grito de Kei. De volta ao esgoto, eles vão em direção a um precipício em alta velocidade. Kaneda está aprendendo como pilota a nave. Procura o freio enquanto cai. Ele finalmente aprende como se pilota e consegue controlar. No rádio, os guardas falam sobre Tetsu. Ele está fora de controle, indo para o quarto das crianças. Os guardas estão tentando detê-lo, lançando gás. Um guarda dá um tiro e acerta como se fosse um campo de força. Tetsu fica furioso, solta um grito e projeta um campo de força que destrói a parede e o teto, que começa a desmoronar. O campo de força segue até os guardas e os jogam para trás. Uma ordem chega no rádio: usem as armas de fogo, temos que pará-lo aqui. Tetsu já está putaço, irmão. Ele mata todos os guardas e entra na sala A. Na sala, uma pequena árvore no meio. Ao redor, como se fosse um parque de diversões. Da parede, sai aquele urso escroto de antes, mas dessa vez é diferente. Tetsu libera um golpe que arremessa o garoto e todos os bichos de pelúcia se desmontam. O garoto da cadeira de rodas solta o mesmo golpe que Tetsu e o joga na parede. Enquanto os dois correm, Tetsu sorri.
De volta a Kaneda, eles estão na moto voadora. Ele pergunta para Kei onde eles podem ir, e ela fala o local, mas a cena muda e vemos que é a número 25 quem está falando por ela. Os garotos estão batendo em um domo de vidro e Tetsu chega, falando que os moleques queriam matar ele, afirmando que vai acabar com eles. Mas Tetsu se lembra do garoto, de quando sofreu o acidente. Os dois garotos decidem juntar forças para lutar contra Tetsu. Eles tentam esmagar com a força da mente, mas Tetsu revida. O chão começa a ser destruído, a cápsula de vidro que a garota tá começa a rachar. Nesse momento, o coronel chega com o doutor. Tetsu se distrai e uma parede é destruída. O doutor fala para Tetsu seguir suas instruções, pois se ele continuar forçando demais poderá ser fatal. Mas Tetsu fica irritado ao descobrir que foram eles que fizeram isso e solta um ataque que destrói a parede atrás deles. O coronel pede para que ele se acalme, mas o doutor fala que ele não consegue se controlar. A garota dentro do domo fala com Tetsu por telepatia e ela diz que se ele continuar usando a sua força, as consequências serão terríveis. Fala também que existe alguém mais forte do que ele. Tetsu fica irritado, dizendo que esse tal de Akira fica aparecendo na cabeça dele, e a garota menciona que ele pode acordar o Akira. Aí já seria tarde demais. O coronel fica assustado, porque Akira já está morto e congelado dentro daquele domo, no fundo da cratera que ficou naquela explosão. Mas Tetsu só quer saber onde está Akira. Um alarme afirma que as avarias alcançaram o nível 7 e entram em alerta máximo. E não estavam em alerta máximo antes? What the fuck, viu? A porta do elevador se abre e Kaneda está na moto voadora. Ele manda os guardas levantarem as mãos, perguntando onde estão as crianças. No quarto das crianças, tudo está sendo destruído por Tetsu. Kaneda entra no quarto, bate na árvore e cai. A moto explode na parede, e nesse momento Tetsu vê Kaneda. Kaneda fala para sair logo dali, enquanto os guardas não chegam. É tarde demais, eles já estão chegando na porta. Tetsu mata todos com um golpe só, arremessando Kaneda também. Kei está assustada, não sabe o que fazer. Tetsu desdenha de Kaneda, falando que nem percebeu ele ali, falando que não precisa mais da ajuda dele. Ele mostra todo o seu ressentimento de quando Kaneda o ajudava. Kaneda fala que ele não pode falar assim com ele, e Tetsu fica furioso, perguntando o que ele vai fazer, destruindo o chão e quase matando o cara. A garota aparece ali atrás flutuando, e Tetsu consegue ler a mente dela, descobrindo onde está Akira. Em uma obra subterrânea do Estado Olímpico, a garota tenta falar que ele não está lá, mas Tetsu fica todo vermelho e se teleporta para o lado de fora do prédio. Ele tá caindo e sorrindo, pensando, eu também posso fazer isso? No quarto, os garotos ficam espantados porque ele pode fazer aquilo. O coronel manda os guardas procurarem Tetsu. Ele olha para Kaneda e Kei e a garotinha fala que ele foi atrás do Akira. Ela diz que ele foi para o estádio olímpico. O coronel sai ali da sala, mandando preparar um grupo de busca. No corredor, o guardinha tá falando com ele ali sobre os invasores, mas o coronel não tá nem ouvindo, preocupado em pegar Tetsu antes que ele manifeste a força de Akira. Na saída, ele dá ordens para capturar o garoto, mas se não conseguirem, para destruí-lo. Mas ele é interrompido por um agente que traz a decisão do Conselho Supremo. Ele está saindo do cargo e sendo preso à meia-noite. O coronel diz que não vai deixar Tóquio na mão daqueles palhaços do conselho e dá ordem para os guardas atirarem. O agente já tá morrendo de medo, ele toma um tiro, enquanto o outro cara do exército também dá um tiro no guarda. O coronel dá um grito: parem, acalme-se e pensem, não devem ir nas palavras de políticos e empresários corruptos. Ele passa em direção ao helicóptero e dá as ordens para um golpe militar, estado de sítio e prender todos os membros do conselho, enquanto ele vai perseguir Tetsu. Tetsu chega ao bar. Ele abre a porta, encontra o dono, que fala que todos estavam preocupados com eles. Tetsu pede uma cápsula e o cara fala que ele está pálido. Tetsu já começa a ficar irritado. O dono diz que vai dar, mas hoje em dia as coisas estão uma bagunça e o preço está um pouquinho mais salgado. Mais tarde, os caras da gangue de Kaneda chegam no bar, reclamando que Kaneda sumiu e com tanta polícia na rua, nem a gangue dos palhaços aparece mais. Quando entram, o bar está destruído, o dono morto, jogado em um canto. Os moleques ficam tudo assustados, enquanto Tetsu começa a rir, perguntando se eles querem uma cápsula. Os caras falam que estavam preocupados e perguntam o que aconteceu. Tetsu fica sorrindo e os caras perguntam se ele é mesmo Tetsu. Ele fala que Kaneda mandou lembranças, mas pode ser que ele já esteja morto. Os caras ficam putos quando Tetsu pergunta cadê a moto de Kaneda e parte pra cima dele, mas Tetsu derruba ele e dá um sorriso psicótico. Já Kaneda e Kei estão presos, eles conversam. Kaneda fala que os soldados e os rebeldes estão procurando Akira e estão atrás de Tetsu, porque tem relação com o poder dele, e pergunta quem é esse tal de Akira afinal. Kei começa a falar: Ryu me contou uma vez que Akira é energia absoluta,
O homem faz muitas coisas durante a vida, descobertas, construções, então de onde vem todo esse conhecimento? Enquanto isso, Kaneda está com cara de bunda sem entender nada. Kei continua: o homem era uma espécie de macaco, antes era um réptil, e antes era um peixe, e antes era uma ameba. Isso significa que todos esses seres têm o mesmo potencial? Kaneda fala: ah, é código genético, né? E Kei: então, será que a água e o ar também contêm genes? Se for verdade, que tipo de segredos contém? O início do universo ou mais além? Será que existe alguma coisa mais além? Kaneda já está ali: what the fuck, que porra de papo é esse? Você tá bem? Você bateu a cabeça em algum lugar? Mas Kei continua: talvez todos tenham essa memória. É como se a ordem enlouquecesse, então uma ameba adquirisse forças de seres humanos. E Kaneda conclui: então o Akira é assim? Mas Kei fala: as amebas não constroem casas, as amebas só consomem o que está em sua volta. Kaneda fica espantado ao saber que Tetsuo adquiriu essa energia. E Kei continua: no passado, os homens quiseram controlar o poder em nome do governo, mas eles falharam e causaram a destruição de Tóquio. Nesse momento, vemos que na verdade quem está falando é Kyoko, a garota com poderes de telepatia, que no fim revela: o poder ainda está além. Neste momento, a fechadura abre e Kei volta ao normal. Eles saem da cela desconfiados de ser uma armadilha, mas continuam para ver até onde vai essa armadilha. Enquanto caminham, Kaneda pergunta a Kei o que ela e Ryu são, e será que ele sabe deles? Enquanto Kei responde, os garotos conversam ao fundo. Será que vai funcionar? Não temos escolhas, teremos que usá-lo. A número 25 afirma que só o fato dela ter aparecido na frente deles já é o suficiente e que irá funcionar. Na cidade, tanques, helicópteros e soldados vasculham a área. Em um beco, um garoto se esconde. Enquanto os guardas passam, é um dos membros da gangue de Kaneda, que o vê correndo. Momentos depois, ele alcança Kaneda e conta o que aconteceu. Tetsu matou Yamagata no bar. Kaneda fica em choque e relembra do passado, na época do orfanato. Tetsu sempre foi alvo do pessoal. Ele também sempre quis Miyamoto. Algum tempo depois, o garoto chega com a moto do Yamagata. Kaneda monta e fala que vai entregar para o Yamagata. Ele sai a toda velocidade. Chorando, ele grita: idiota! A moto bate na parede e explode. Ele volta e vê Kei andando sobre a água com Takashi. Ela vai com o garoto e ele corre para alcançá-la, mas cai no esgoto, enquanto os dois desaparecem. Enquanto isso, ele grita: seu moleque, essa mudança de Tetsu foi culpa sua. A voz da número 25 fala por telecinese: não foi culpa de ninguém, todos possuem o poder de Akira, mas quando o poder desperta, mesmo que não esteja preparado, as pessoas devem escolher o uso que vai fazer. E Tetsu já escolheu. Tetsu é o nosso novo companheiro. E o que ele fizer é de nossa responsabilidade. Kaneda está no meio do esgoto, sem entender nada de onde vem essa voz. Ele pergunta por que estão levando a Kei. A garota só responde que ela ajudará na tarefa. Kaneda está irritado, pedindo para devolver Kei, falando que Tetsu é amigo deles e que eles vão acertar com Tetsu. Em outro lugar, o velho baixinho, o Sr. Nezu, está com cara de bunda, porque todos do conselho foram presos. Os empregados passam com papéis para queimar, enquanto ele toma vários comprimidos e deixa a garrafa de água cair, dando aquela engasgada. Em frente à sua casa, o exército invade, enquanto ele pega tudo no seu cofre e coloca em uma mala que mal se fecha. O coroa que estava no telefone mais cedo já está morto no banheiro, e Ryu entra na sala falando que o plano foi um fracasso. O baixinho já está suando frio. Ele pega uma arma na mesa enquanto aperta o seu peito como se fosse sofrer um ataque cardíaco. Ryu se aproxima, dizendo que seus companheiros estão todos mortos. O velho fala que Ryu traiu e atira 3 vezes, errando 2. Enquanto Ryu fala: cuide da Kei. Na rua, tanques de guerra, engarrafamento e o pessoal reclamando na barreira. À frente, um helicóptero entra na rua, perde o controle, bate a hélice no chão e explode na hora. Todos ficam espantados e começam a correr. Os soldados entram no tanque e olham na mira, e ao olhar na mira, Tetsu. Ele sai das chamas, enquanto os soldados recebem ordens para atirar no garoto. O soldado fica relutante em atirar em um menino. Um pessoal chega correndo, passando por cima dos carros. Na barreira de contenção, eles observam Tetsu, que tira um pano vermelho e faz uma capa. O tanque está ajustando seu canhão. Mesmo relutante, o soldado atira. A bala para em frente a Tetsu e explode. O soldado está suando, aterrorizado com a situação. Os caras na contenção gritam: é o Akira, ele despertou. Outro fala: não se engane, aquele não é o Akira, mas toma uma bicuda e cai enquanto os outros comemoram. No tanque, os soldados se preparam para atirar mais uma vez, mas os controles não respondem. Segundos depois, o tanque explode, estilhaços voam.
Enquanto isso, o velho ganancioso arrasta sua mala cheia de títulos. Ryu o persegue, a mala abre, os títulos voam. Ele está sofrendo um ataque, ele tenta pegar suas pílulas, tremendo, as pílulas caem, sua boca está cheia, sua hora está chegando. Ele cai ali mesmo, enquanto as pílulas saem da sua boca, Ryu passa por ele, sujando o chão de sangue. Ele parece ter um objetivo em mente. Nas ruas, revolta, manifestantes correm, o caos está instalado. Ryu cai ali mesmo, logo depois do seu comparsa. Na TV, o noticiário mostra a coluna de fumaça e Tetsu. Kaori chega na hora e o reconhece. Todos estão indo a algum lugar e Kaori o segue. De volta a Kaneda, jaqueta vermelha, uma cápsula nas costas e ele vai até sua moto. Seu amigo chega perguntando se ele tem certeza que quer ir. Ele responde, claro, ele não está querendo minha moto? E pisa fundo. Em outra parte da cidade, os manifestantes seguem Tetsu. O exército recua. Os soldados apontam suas armas e atiram. Lasers passam por Tetsu, acertam os manifestantes logo atrás. Outro tiro, Tetsu revida e bloqueia os lasers e usa seu poder para destruir a ponte. Caos. Todos caem da ponte, os manifestantes tentam se salvar desesperadamente. No helicóptero, após perder a comunicação com a tropa de terra, o doutor está em um carro blindado, acompanhando a localização de Tetsu. Ele passa as coordenadas para o coronel, que fica assustado após saber onde é. Estádio Olímpico. Tetsu caminha em direção aos soldados, que guardam a entrada. Já o doutor verifica a frequência de Tetsu e fica espantado ao ver que é a mesma de Akira. De volta a Tetsu, ele já está descendo até onde Akira está. A cabeça dele dói, mas ele continua. Abrindo todas as portas, chega ao núcleo, que já está descongelado. Ele fala, ô lugarzinho exagerado esse aqui, e encontra Kei, que está sendo controlada pela número 25, que fala para ele não usar o seu poder assim, pois ele não irá conseguir controlar toda a força que possui. Tetsu fica irritado e Kei o ataca. Enquanto isso, Kaneda segue com sua moto. No caminho, morte, destruição, corpos. Ele vê uma arma e pega. Ali perto, o coronel desce do helicóptero e as pessoas se aglomeram para morrer, quer dizer, para ver. O local onde Akira está guardado se destrói. O nitrogênio se espalha. O domo sobe à superfície. Na porta de entrada, o nome Akira. Tetsu está em cima do domo. O coronel está embasbacado. Dutos de nitrogênio desconectam e dançam desgovernados. Nisso, Kei continua lutando com Tetsu. Enquanto um duto se solta, ela some e aparece em cima de Tetsu. Ele revida, soltando um golpe que percorre toda a estrutura do domo. Depois desse golpe, raios se espalham, destrói uma parte do estádio, bate na ponte, já mata um monte de trouxa que estava ali. O coronel segue embasbacado e Kei é lançada para longe com o golpe. Galera, que porra é essa, meu irmão? Tá todo mundo olhando bestificado. No chão, uma cratera se formou onde Kei foi arremessada. Fumaça sai do seu corpo. Em meio aos destroços, Tetsu chega ao núcleo do domo, onde Akira está. Ele rompe o núcleo e o abre. Dentro, cápsulas. Ele se pergunta, mas que porra é essa? O coronel fala com um megafone ao longe. Esse é o Akira, Tetsu. E continua. O Akira que você tanto procurava, o salvador de vocês. Após o despertar fatal no passado, o corpo dele foi estudado, analisado, e isso foi tudo que sobrou dele. Tetsu pega uma cápsula. Dentro, partes dos membros de Akira. O coronel continua, falando que Akira já estava morto, e o chama para voltar para casa. Tetsu começa a rir. Como um doente, ele ataca o carro onde o coronel está. Enquanto isso, Kaneda está a caminho. E Tetsu olha para os restos de Akira, que ainda parece incomodá-lo. Kaneda chega dizendo, então, o que houve? Arrumou encrenca? Tetsu responde, mas agora já acabou. Se tivesse chegado mais cedo, teria visto. Kaneda começa a provocar. Já estava ficando preocupado com você. Pensei que estava chorando como um bebezinho de novo. Tetsu fala que sempre foi tratado como criança por Kaneda, que continua provocando, até que ele decide eliminá-lo. Antes de conseguir atacar, Kaneda atira e ele cai, derruba as cápsulas de Akira e sai rolando. Outro tiro, mas dessa vez Tetsu desvia e depois o ataca, arremessando para cima junto com as partes de Akira. No ar, Kaneda atira e acerta Tetsu. Ele cai. A luta continua. Nesse momento, Kaneda vê Kei se levantando. Tetsu explode os escombros onde Kaneda tá. Kaneda já tinha saído de lá e atira atrás de uma parede. Uma nuvem de poeira se forma. Tetsu tenta limpar para conseguir enxergar, mas quando ele consegue, Kaneda está em sua frente, mirando. Ele atira e acerta.
Tetsu fica assustado e Kaneda comemora. Instantes depois, nada acontece com Tetsu. Ele tenta atirar novamente, mas a arma não funciona mais. Ele chama Tetsu de covarde e chama para lutar na mão grande. Enquanto eles conversam, luzes começam a aparecer em volta de Tetsu. Ele se pergunta que luz é essa. A pele de Tetsu começa a se soltar da carne e tudo explode. No espaço, um satélite está atirando no cara, maluco. O nome: Sol 740. Dentro do blindado, o coronel fala para preparar o segundo tiro. Kei se levanta ali perto, abismada com tudo, e o outro amigo chega gritando por Kaneda. Já Tetsu sai dos escombros, sem um braço. Ele olha assombrado e gritando de dor. Acima dele, Kaneda segura uma pedra para jogar nele, como se isso fosse resolver alguma coisa. O cara tá tomando tiro de raio laser na cabeça e não morre. Só sei que antes de Kaneda jogar a pedra, outro tiro. Sol 740. O tiro desce na velocidade da luz e explode toda a área onde eles estão. As pedras estão voando, mas um escudo protege os dois e nada acontece com eles. Ao se esvair o tiro, Tetsu salta na mesma direção, atravessando as nuvens. Pedras caem do céu, em cima de Kaneda, que pula para não ser esmagado. Ele corre, enquanto mais destroços caem. No espaço, Tetsu está em frente ao Sol 740. Ele pisa no satélite e começa a destruí-lo. No centro de controle, o soldado está rastreando o alvo, mas o computador explode na cara dele. Afinal, tudo explode nesse anime, é muito legal. Lasers caem do céu por toda parte. Kaneda está correndo e encontra Kei e Kai. Enquanto eles fogem, um laser é desativado em último instante antes de acertá-los. De volta na Terra, Tetsu reúne peças e faz um novo braço com os destroços. No laboratório, papéis saem das máquinas sem parar. O coronel chega, o doutor fala. As energias emitidas por Tetsu parecem uma fissão nuclear. Também foi detectado partículas subatômicas desconhecidas. Se realizarmos isso, a humanidade irá descobrir a essência universal. Fala o velho todo empolgado. Enquanto isso, o coronel não tá com cara de quem quer saber disso. Ele passa e vê o holograma que mostra a frequência de Akira. Ele pega o velho pelo colarinho. Idiota, eu não tinha deixado claro para exterminar aquele miserável caso isso acontecesse? O velho responde que isso era impossível isso acontecer com um corpo experimental. Mas o coronel não quer mais saber e sai. Em outro local, uma moto recarrega as baterias das armas laser. Kei se esquenta na fogueira. De repente, a moto começa a pegar fogo, e os dois amigos discutem porque Kaneda não usa a moto dele para fazer esse tipo de coisa. Em um estádio, Kaori chega a um trono. Ao lado, as cápsulas com as partes de Akira. Ela observa enquanto procura Tetsu. Ela o encontra gritando de dor. O coronel também chega ao estádio. Enquanto Kaori ajuda Tetsu, ela pergunta por que estão chamando ele de Akira. Tetsu fala que esse cara não existe. Para eles, podia ser qualquer um, desde que acabasse com tudo. Ele senta no trono e Kaori vê seu braço. Fios saem por todos os lados, se enraizam no trono. Tetsu sente dor, mas ele diz que não é nada. Enquanto os fios continuam crescendo como raízes, o coronel chega. O que foi, Tetsu? Está sofrendo muito? Tetsu pede uma cápsula, enquanto o coronel fala com o doutor, que afirma que ele está perdendo o controle, porque as forças limitadas pelas drogas está sendo liberada. A situação é crítica. Tetsu continua sentindo dor, e o coronel chama para voltar com ele. Tetsu explode em raiva, afirmando que não irá voltar para aquele jardim de infância e acabar como aqueles moleques idiota. Os fios se mexem. Eles nascem de dentro do concreto, que quebra, e os destroços voam em direção ao coronel, que é jogado para longe. Tetsu se levanta em direção a Kaori, implorando por uma cápsula, mas os fios ainda estão presos no concreto. Eles se rompem enquanto Tetsu caminha. O coronel dá um tiro em Tetsu, a fim de proteger a garota. Galera, e segura aí, porque a loucura agora vai ficar séria. Tetsu voa com o tiro, ele tenta se levantar. O coronel olha embasbacado, enquanto o braço de Tetsu cai. É uma mistura de fios, carne, metal e sangue. As coisas começam a sair de controle. Agora, o cara é uma mistura de tubos, músculos, metal e fio. O braço dele começa a se mexer sozinho e crescer. Agora ele abrange até suas costelas. Tetsu lança seu braço em direção ao coronel, o cobrindo. Assustado, ele atira, enquanto Kaori está ali observando e se tremendo de medo. O coronel já está com seu corpo quase todo tomado por aquela coisa, quando toma um tiro
e se retrai para dentro de Tetsu. É Kaneda, que dá outro tiro, mas Tetsu pula, se desviando e caindo onde está Kaneda, que sai com a moto para não ser atingido. O chão se destroça e as pedras começam a cair em cima de Kaneda, mas Takashi o protege com um campo de força. Enquanto isso, os outros dois moleques estão indo até as cápsulas de Akira e a luta continua entre Kaneda e Tetsu. Kaneda continua tirando, mas ao ver o braço de Tetsu se transformar, ele fica embasbacado e agora a transformação se espalha para o resto do corpo. Kaneda está boquiaberto. O corpo começa a crescer e se derreter. É uma mistura de peças cibernéticas com carne, as veias como se fossem tubos, os fios como se fossem nervos, partes de metal como se fossem ossos. Todas as partes do corpo começam a crescer descontroladamente e absorver tudo. Ele tenta alcançar Kaori, sua mão cheia de fios e tubos. Dos seus dedos saem mais dedos, como se fossem tentáculos, que agarram Kaori a absorvendo. Com seu peso, tudo começa a desmoronar. Kaneda foge com a moto e mira para atirar, mas acaba sendo absorvido também. O coronel está ali, olhando, boquiaberto, sem saber o que fazer. Ele olha para as crianças que estão em frente às cápsulas de Akira. Dentro de Tetsu, Kaneda e Kaori lutam para ficar vivos. Tetsu chama por Kaori e fala para Kaneda que seu corpo não o obedece. Kaori é destroçada enquanto Tetsu pede socorro para Kaneda. Ele grita para Tetsu parar, mas o corpo de Tetsu cresce ainda mais. Tetsu fala para Kaneda fugir. Ele atira várias vezes no corpo e consegue sair. Gosma voa para todo lado e o corpo de Tetsu começa a sofrer várias transformações enquanto cresce ainda mais. O inocente coronel está ali apontando sua pistolinha para aquela coisa. Enquanto isso, no laboratório, o doutor está vidrado na frequência de Akira. O corpo de Tetsu se espalha e começa a absorver tudo. O coronel é o primeiro. Os moleques estão prestes a ser engolidos. De repente, as cápsulas explodem. Uma luz forte emana em frente aos garotos. O corpo de Tetsu começa a se encolher. O coronel, que tinha sido absorvido, começa a sair e olha espantado. Em frente aos moleques, um garoto, Akira. A luz é tão forte que o coronel não consegue enxergar. Kyoko pega em sua mão e ele é teleportado para fora do estádio. No estádio, uma bola de luz cresce, tomando todo o corpo de Tetsu, que começa a voltar ao normal. Kaneda corre para ajudar Tetsu e Takashi tenta impedi-lo, mas ele vai a si mesmo, jogando o moleque para trás. O corpo de Tetsu o agarra e puxa para dentro. Enquanto isso, o garoto pensa em ir atrás dele, mas os outros falam que se ele for, ele não voltará mais. Ele hesita, mas pula na bola de luz, que continua crescendo. Os outros dois também decidem entrar, e a onda de luz cresce rapidamente para fora do estádio, como na explosão do começo. É uma explosão que destrói tudo. Kaneda está ali dentro, flutuando, lembrando de como era no passado, dos momentos que andava de moto com Tetsu. De volta à realidade, um prédio vem em sua direção, enquanto ele se pergunta se está em um sonho de Tetsu. A cena muda para um orfanato e alguns garotos brincam. Um garoto vai até a porta número 28. Um menino está ligado a eletrodos, vários fios, computadores. Em outra maca, outro garoto, uma garota e outro moleque. Todos estão na mesa de cirurgia. Depois disso, os garotos estão controlando as coisas com o poder da mente. Testes e exames são feitos. São os 3 garotos e Akira, quando mais novos. A cena volta para Kaneda. Kyoko fala que chamaram Akira para levar Tetsu. Kaneda pergunta para onde irão levá-lo. Eles só respondem que foi impossível para Tetsu, para eles e para o Akira. É grande demais para eles, mas algum dia todos eles vão despertar. E menciona a amiga de Kaneda. Nisso, Kaneda está flutuando em meio a escombros. Ele pisa em um pedaço de rodovia que está ali e uma luz aparece na sua frente. Ele vê Tetsu se lavando. Ele chega com o nariz sangrando e devolve um boneco para Tetsu, perguntando se é dele, dizendo: eles são assim mesmo com os novatos. Eles se apresentam. Nesse momento ele escuta alguém chamando Kaneda. Ele acorda e está do lado de fora. Ele vê a explosão engolindo toda a cidade. No laboratório, o doutor verifica os dados. Assombrado, ele afirma que isso parece com o nascimento do universo, mas que ele vai desaparecer. A cidade está sendo engolida pela explosão, que se retrai em uma singularidade e desaparece. Enquanto isso, o doutor não entende o que está acontecendo. Neste momento, o prédio é destruído. Do lado de fora, caos, destruição. A cidade está sendo esmigalhada pela onda de choque. Prédios caem. A água toma conta de Tóquio. Um vento sombrio sopra.
e os raios de sol aparecem entre as nuvens. Enquanto as águas alagam as crateras, Kei grita por Kaneda, que vê um ponto de luz pairar em sua mão. É Tetsu. Kei chega e Kaneda agradece por ela tê-lo chamado, quando estava dentro da explosão. Ele ouviu seu chamado. Kei pergunta sobre Tetsu. Ele afirma que ele se foi, junto com aqueles três e o Akira. Kai os encontra e chorando corre para falar com Kaneda. Ele também pergunta se Tetsu morreu. Kaneda diz que duvida. Nisso, um raio de sol o ilumina e a cena muda para o coronel, que caminha por uma avenida toda destruída. Nisso, Kei, Kaneda e Kai estão nas motos em direção à cidade. Galera, esse foi o recap mais insano que eu já fiz até hoje. Deixa um comentário dizendo o que você achou da narração, porque pra mim é mais importante do que o like e a inscrição. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!